estimados irmãos, saudações, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Master Coach em prol da ministração da palavra. Esta que tem a derivação de ser um coaching espiritual. É um coaching que é mais voltado à difusão do Evangelho e de Cristo enquanto o mistério do plano de Deus. Temos como proposta tema hoje a fé e a liberdade em Cristo, segundo a Epístola aos Gálatas. Antes de entrarmos propriamente para a reflexão de hoje, importa fazer uma ponte, recuperando aquilo que nós falamos na última aula de reflexão, que teve como base o livro de 2 Coríntios. Nesta passagem que nós vimos no 2 Coríntios, foi o momento em que Paulo escreveu a segunda epístola à comunidade de Coríntios, estando ele na Macedônia, em que nessa carta ele defendia a autenticidade do seu apostolado, do seu ministério, em contraste com as acusações que haviam sido dirigidas a si por parte dos superapóstolos, que diziam conhecer Cristo melhor do que Paulo e que também acusavam a Paulo de ser cobarde. Isto é, que Paulo foi duro nas palavras que escreveu na carta que enviou, mas que não seria de igual medida se o fosse apresentar aqueles argumentos pessoalmente. Para hoje, vamos voltar-nos à carta ou à epístola que o apóstolo Paulo escreveu à comunidade da Galácia, que são os Gálatas. Esta epístola que é uma das tantas epístolas que o apóstolo Paulo escreveu para a sua comunidade. Esta que é datada mais ou menos dos anos, depois dos anos 53, nesta era de Cristo. Então, antes de eu começar a entrar para a aula propriamente dita, vou explicar, vamos ver como é que vai estar composta, como é que vai estar estruturada esta aula. Para depois de vermos a estruturação dessa aula, entrarmos para a contextualização sobre esta aula e depois de entrarmos na contextualização, irmos direto ao encontro daquilo que são os principais elementos que estão adstritos a cada uma das partes desta aula. Então, este tema, a fé e a liberdade em Cristo, que são trechos do livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 1 ao 4:31, vai ter 4 partes. E cada uma dessas partes corresponde a um certo capítulo. Então, significa que a primeira parte é o capítulo 1, a segunda capítulo 2, a terceira 3 e a quarta parte será o capítulo 4. O que representa essas partes? A primeira parte é onde o apóstolo Paulo defende que existe somente um único evangelho. A segunda parte deste tema vai ser quando Paulo encontra-se com as colunas da igreja para ver aquele aperto de mão direita, que é que chamamos da comunhão com os apóstolos. A terceira parte desta aula vai ser quando Paulo defende que a lei já não tinha mais eficácia para a salvação. A lei mosaica já não tinha mais eficácia para a salvação. Ele, quando falava da lei mosaica, referia-se, por um lado, aos ritos da circuncisão, aos ritos dos alimentos puros. Então, ele defendia que os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles os quais já não são adstritos à lei, mas estão voltados para a dispensação da graça. A quarta e última parte da aula vai ser quando Paulo defende, fazendo uma analogia entre os filhos de Abraão. Por um lado, o primeiro filho de Abraão que teve com a escrava Agar, e por outro lado, o segundo filho de Abraão que teve com a Sara, que era o filho da promessa. Então, nesta alegoria ou nesta comparação, ele sugere que os judeus gentílicos que haviam recebido a salvação por intermédio da fé, já não são mais escravos, isto é, já não são mais filhos de Agar, mas são sim filhos da promessa, que é filhos da Sara, que antes era estéril. Em termos de contextualização, esta carta que Paulo dirigiu à comunidade de Gálatas ocorreu mais ou menos
18 anos após a conversão de Paulo. 18 anos após a conversão de Paulo. E também, mais ou menos, 28 anos após a morte de Cristo. O que sucedia nesta altura? Paulo havia passado por esta comunidade através de uma das suas viagens missionárias e havia fundado nesta comunidade a igreja. Isto é, havia fundado a igreja de Cristo nesta comunidade e havia igualmente ungido e preparado alguns homens ou servos que estavam a fazer o trabalho do Senhor. Após a retirada de Paulo, porque ele tinha que fundar outras igrejas em outras regiões, então, por detrás de Paulo, apareceram outros apóstolos que apresentaram-se como apóstolos judaicos, isto é, apóstolos que eram voltados à lei, à defesa da lei, que vieram apresentar um outro evangelho. Mas antes de entrar muito neste detalhe, importa dizer que esta região, os Gálatas, são os naturais da Galácia. Galácia representa a Ásia Menor. A Ásia Menor é aquela região da Turquia e Galácia é aquela cidade que hoje é Ankara, que é a capital política da Turquia. Então, esta comunidade, Paulo foi fundar onde é agora a Turquia, onde está a capital da Turquia, que é Ankara. É lá que tinha esta comunidade chamada Galaciana. Esta região, importa salientar que foi na altura ocupada pelos romanos, naqueles tempos. Então os romanos ocuparam esta região. Então este aqui é o contexto temporal e o contexto espacial desta epístola. Como tal, quando o apóstolo Paulo sustenta que há somente o evangelho, ele começa por se introduzir nessa carta. É onde ele faz a saudação. Mas ele fez uma saudação de uma forma diferenciada, de uma forma muito particular. Porque ele apresenta-se como Paulo, aquele que foi convertido por Cristo e não por homem algum. Essa é a forma curiosa como Paulo se apresenta. Ele apresenta-se como servo de Cristo, que foi chamado por Deus, convertido por Cristo, que é seu filho. E ele não foi aprovado por nenhum homem, mas sim pelo próprio Cristo. Então, depois dessa apresentação, esta saudação particular de Paulo, ele inicia dizendo que ele está admirado, como é que passado pouco tempo, logo depois de ele ter saído desta comunidade, vieram outras pessoas e vieram apresentar um outro evangelho diferente daquele evangelho que ele havia hoje anunciado e que estas pessoas, esta comunidade, havia de certo modo aceite ou havia de certo modo deixado se confundir. Porque quando a pessoa se deixa confundir, significa que de certo modo bebeu daquilo que ouviu, que era contrário ou oposto do que tinha ouvido antes. Então daí a admiração de Paulo. Como é que passado pouco tempo, aquelas mesmas pessoas estavam a aceitar ou a tornarem-se confusas por causa de uma outra verdade, de um outro evangelho que ouviram pregado por outras pessoas. Quem são essas pessoas que foram pregar um outro evangelho? As pessoas que foram pregar um outro evangelho, supostamente, são apóstolos que também, como Paulo, eram judeus, mas estes eram judeus, eram cristãos judeus, isto é, eram cristãos que eram natural de Israel e, por sua vez, eles eram regidos pela lei. Então, esses quando chegam lá, anunciando outro evangelho, o apóstolo Paulo, quando escreve, ele diz-lhes que existe somente um único evangelho, porque o evangelho remete a Cristo. Então, existe um único Cristo ou um único evangelho. E que, se eventualmente aparecessem eles próprios, Paulo, já falarem de outro evangelho, diferente daquele evangelho que ele havia falado, se aparecessem anjos a falarem de outro evangelho diferente daquele evangelho que eles já haviam falado, e ainda que aparecessem igualmente esses outros pregadores a falarem de outro evangelho, então que aquilo fosse anátema. A palavra anátema significa excomunhão, significa que seja amaldiçoado.
porque ele diz que somente um único evangelho existe e este evangelho foi anunciado pela pessoa de Cristo e que somente o Espírito Santo é que pode abençoar ou amaldiçoar o evangelho e nunca uma pessoa de per si pode fazê-lo. Depois dele ter dito isso, ele diz que antes, que eles ouviram dizer que ele próprio, Paulo, antes, ele perseguia cristãos. E ele era uma pessoa também apegada à lei. E nesse seu processo de perseguir os cristãos, ser apegado à lei, ele foi convertido. Mas ele foi convertido por uma experiência pessoal com o próprio Cristo. Porque ele diz que ele foi convertido pelo próprio Cristo. Então, ele diz que após ele ter sido convertido, ele teve a certeza, a confiança de que recebeu este evangelho como uma missão. E após ele ter recebido esse evangelho como uma missão, ele não subiu para Jerusalém para ir se apresentar aos apóstolos mais antigos do que ele. Tampouco foi ter com homem algum para obter aprovação. Mas ele, sem se fazer de rogado, dirigiu-se às comunidades e começou a difundir esse evangelho que ele havia recebido por intermédio de Cristo. Então ele fez isso durante 3 anos. Depois deste período de 3 anos, é que ele subiu para Jerusalém. Quando ele foi para Jerusalém, de acordo com a Epístola de Gálatas, ele fez-se lá sozinho. E quando ele chegou lá em Jerusalém, neste momento, ele permaneceu lá por 15 dias. E nesses 15 dias que ele esteve lá em Jerusalém, ele privou com Cefas, ou com Pedro, durante 15 dias. E a outra pessoa que ele viu, para além de Pedro, foi Tiago. Ele viu tão somente esses 2. Ele não perdeu tempo em se reunir com outros judeus que ainda eram apegados à lei. E depois desse período, então, ele continuou as suas viagens. Isto é, voltou para Damasco, foi para a Síria, foi para Sicília e foi para outros pontos para ir pregar o evangelho. Então, decorrido 14 anos após essa primeira ida dele a Jerusalém, 14 anos depois, ele voltou a subir para Jerusalém. Mas ele agora que sobe para Jerusalém, foi para ir apresentar uma revelação divina para com os apóstolos que estavam lá mais antigos. Mas ele não se fez sozinho nessa viagem para Jerusalém. Agora ele foi acompanhado de Barnabé e de Tito. Esses eram 3. Apóstolo Paulo, Barnabé e Tito. Voltaram para Jerusalém. Quando eles voltam para Jerusalém, nesta segunda vez, eles lá encontraram-se com aqueles que eram consideradas as colunas da igreja. Isto é, aqueles apóstolos que foram os primeiros e os mais antigos apóstolos. 3, designadamente, encontraram-se com Pedro, encontraram-se com Tiago e encontraram-se com João. Durante o tempo que eles estiveram juntos a conviverem, o Paulo, através desta revelação, ele defendeu e sustentou que ele havia recebido o chamado e a unção para pregar o evangelho aos gentios, do mesmo modo que Paulo havia recebido a missão de pregar o evangelho para os judeus. Então, tendo havido este respeito mútuo, este reconhecimento de que as duas partes estavam a ser movidos pelo mesmo Senhor, serviam ao mesmo Senhor, então houve aquilo que se chamou em Antioquia agora, ainda não foi em Antioquia, foi em Jerusalém, houve um aperto da mão direita entre essas duas partes. Este aperto da mão direita representa um pacto de cooperação entre as duas partes. E é interessante notar que durante esse tempo que eles estiveram juntos, as colunas da igreja não obrigaram a que Tito se circuncidasse, porque Tito era grego, diferentemente de Paulo e de Barnabé. Mas eles não obrigaram a que Tito se circuncidasse. E também, durante o tempo em que eles estiveram, a outra parte respeitou que esta parte também tinha a mesma unção. Isso estando em Jerusalém. Depois de Jerusalém, Paulo vai a Antioquia e lá encontra-se novamente
com Paulo, com uma comunidade de judeus cristãos e também com uma comunidade de judeus gentílicos. Durante o tempo que eles estiveram juntos, numa certa ocasião, estavam todos a passar uma refeição e vieram mensageiros de Tiago para Antioquia, vindo de Jerusalém. Sucede que antes destes chegarem, Pedro, quando confraternizava com os outros irmãos, quer fossem cristãos gentílicos, quer fossem judeus cristãos, ele confraternizava, partilhava da Eucaristia, bem como da refeição com os outros, sem nenhum receio, isto é, sem nenhuma cisão, porque Pedro já havia antes recebido a revelação também igualmente de que ele não poderia considerar nenhum alimento impuro que o Senhor já havia considerado puro. Mas sucede que quando chegam estes mensageiros enviados por Tiago em Antioquia, Pedro muda de comportamento. O que ele faz? Assim que ele vê aqueles mensageiros que eram também judeus, cristãos, apegados à lei a chegarem, ele levantou-se da mesa e separou-se dos judeus gentílicos. Então, tendo Paulo visto isso, não obstante Pedro, relativamente a Paulo, ser considerado uma pedra, e até o próprio Paulo tratava o Pedro como Cefas, como uma pedra, como aquele que havia sido um apóstolo mais antigo do que ele próprio. Paulo não se coibiu de repreender publicamente a Pedro pelo seu comportamento. Em que consistiu essa repreenda de Paulo para com Pedro? É que Paulo desaprovou o comportamento ou atitude de Pedro que não foi coerente com a sua consciência. De que forma? Ele diz assim a Pedro, por que tu, sendo judeu, te comportas como gentis e queres que os gentis se comportem como judeus? Isto é, antes daqueles mensageiros de Tiago chegarem a Antioquia, Pedro não se importava em sentar e partilhar da mesma refeição, da mesma mesa, não evocava ritos, tampouco questões ligadas à lei mosaica, que tem a ver com circuncidão, tem a ver também com a purificação dos alimentos. Mas quando o próprio Pedro vê aqueles outros judeus, judeus cristãos que eram apegados à lei mosaica a chegarem, ele já não foi coerente. Ele quis se comportar de uma forma diferente. Isto mereceu a repreensão do Paulo. Depois, é quando Paulo prossegue, dizendo o seguinte, ainda que na comunhão com os apóstolos, um pouco depois, então Paulo defende que eles já não eram mais as obras da carne, porque a partir do momento em que ele igualmente foi sepultado com Cristo pela sua carne, ele nasceu numa nova criatura, nasceu em espírito. E ele nascendo em espírito, ele agora já vivia para o espírito. Então ele já não estava mais sob o domínio do que? Da lei ou do pecado. É quando em seguida ele continua a defender o seu evangelho, sustentando que os verdadeiros filhos de Abraão, o que ele traz relativamente a Abraão? Ele começa por dizer o seguinte, que a lei foi uma solução temporária. Porque antes dessa lei existir, existiu a aliança ou a promessa que Deus fez com Abraão. Então, entre a lei e a graça, primeiro veio a graça. Porque primeiro foi a promessa na forma da herança patriarcal que Deus fez com Abraão. O que Deus fez com Abraão? Deus prometeu a Abraão que iria abençoar a sua descendência. Depois de Deus ter feito este pacto com Abraão, e Abraão foi aprovado não pelas obras, não pela lei, mas Abraão foi aprovado pela fé que ele manifestou. Então, após isso acontecer, 430 anos depois, é que veio a lei, quando Deus deu essa lei a Moisés no Monte Sinai. Então, qual foi o papel da lei? O papel da lei foi tão somente para ser um guardião
das pessoas até ao pleno cumprimento da graça que o Senhor havia prometido a Abraão. Esse pleno cumprimento foi com Cristo. Então, a lei serviu para, durante este período, desde que a lei foi dada até o momento em que Cristo haveria de surgir, para que as pessoas se mantivessem unidas segundo o mesmo princípio. Então, a lei serviu do quê? Serviu de um guião. A lei funcionou como um tutor para orientar ou guiar as pessoas na padronização do seu comportamento até o pleno cumprimento da promessa que Deus tinha feito com Abraão. Então, a lei serviu tão somente para isso. Significa que quando Cristo vem e chega, Cristo veio precisamente para reformar a lei. Então, desde então, a lei passou já não mais a ter eficácia. Depois disso, é quando Paulo sustenta dizendo que já não sois escravos, mas sois filhos. O que é que ele quis com isso dizer? Ele pegou, neste caso, para fazer um paralelismo sobre o chamado e a vida de Abraão no que concerne aos seus dois filhos, nomeadamente Ismael e Isaac. O que ele quis dizer com isso? O apóstolo Paulo disse assim, que o primeiro filho que Abraão teve chamou-se Ismael. Este filho ele teve com uma escrava chamada Agar. Depois dele ter este filho, 14 anos depois, ele teve o segundo filho, que chamou-se Isaac. E este filho ele teve com Sara, que antes era uma mulher estéril. O que ele quis dizer com isso? É que quando o filho que ele teve com a escrava Agar cresceu e depois ter nascido o filho da promessa, que é Isaac, este filho da escrava começou a perseguir o filho da promessa, até que as escrituras revelam lá no livro de Gênesis, que foi quando o anjo falando a Abraão disse-lhe que ele tinha que expulsar a escrava e o seu filho, para que permanecesse tão somente o filho da promessa. Então, ele esteve aqui a querer dizer com esta alegoria que agora que esta nova comunidade de cristãos, que são os cristãos gentílicos, que pela graça, isto é, pela fé em Cristo, então ele passa a dizer que a fé e o batismo são eficazes para a salvação. A lei já não é mais eficaz para a salvação. Então, assim que estes judeus, estes cristãos gentílicos, são salvos por intermédio da fé, que é a mesma fé que moveu Abraão, foi por intermédio dessa fé que Deus fez uma aliança com Abraão, a dizer que haveria de abençoar Abraão e a descendência de Abraão. E esta promessa ficou plenamente cumprida em Cristo. E por intermédio de Cristo, então, surgiu Paulo a poder anunciar esta boa nova, esta comunidade. Então, esta comunidade que passa a aceitar também pela fé esta boa nova defendida por Paulo, eles já não são mais escravos do que da lei. O que eles são agora? Eles agora são filhos de Deus. São herdeiros da promessa. São herdeiros de Deus e são co-herdeiros de Cristo. Desta forma, terminamos a primeira parte da exposição da epístola do apóstolo Paulo à comunidade de Gálatas. Fica aberta a sessão aberta a questões, comentários, dúvidas, curiosidades, para podermos aprofundar esta conversa. Muito obrigado. Boa noite, irmãos. Boa noite. Eu tenho uma questão aqui, são duas. A primeira é, o Paulo tinha outro evangelho e foi ter com os outros apóstolos. Entendo que eram dois grupos. Será que é isso? Hoje temos várias igrejas porque não se entende? A questão é esta. Desculpa, eu percebi, mas só quero conseguir escrever a pergunta. Mas parece que é um pouco longa, mas a pergunta é, será que é isso hoje que temos várias igrejas porque não se entende? Esta que é a questão principal. Ok, obrigado. A segunda,
os 2 filhos que o Abraão teve, para onde foi o primeiro filho? Será que é justo expulsar o seu próprio filho? Obrigado. Boa noite. Tenho uma questão por colocar. A um dado momento, Paulo ele repreendeu a Pedro. Então, eu queria perceber como ele repreende Pedro publicamente, se a Bíblia em Mateus capítulo 18, versículo 15, diz que se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreenda-o entre tu e ele somente. Caso ele não dê ouvido, leve consigo mais de uma pessoa, para que por intermédio de 2 ou 3 testemunhas a palavra seja confirmada. Será que ele não foi contra a palavra de Deus, o fato de repreender Pedro publicamente? O correto não deveria fazer aquilo que a Bíblia diz, que é repreender ele particularmente? Acho que resumindo, seria por que Paulo repreendeu Pedro publicamente, enquanto deveria repreender particularmente entre ele e o Pedro. Obrigado. Irmãos em Cristo, saudações. O que eu tenho como questão cá é a primeira. Eu gostaria de perceber se os apóstolos judaicos foram aprovados ou convertidos pelos homens, sendo que o Paulo apresenta-se como alguém que tenha sido convertido pelo próprio Cristo, que não teve intervenção de nenhum homem na sua conversão. De seguida, queria perceber qual seria a revelação que o Paulo levara a Jerusalém. Sendo o Pedro um conhecedor da verdade, qual deveria ter sido a sua postura diante dos mensageiros? Desta vão surgir 2 questões. Qual é a relação existente entre os apóstolos judaicos e superapóstolos? Esta é outra questão. É uma questão, desculpa. Desculpa, pode repetir? Qual é a relação existente entre os apóstolos judaicos e superapóstolos? Derivando desta, por que estes perseguiam ou iam contra o Evangelho de Paulo? Como é que o apóstolo Paulo transmitiu ou defendeu a liberdade em Cristo à comunidade de Gálatas? A liberdade, né? Sim, sim. A liberdade em Cristo à comunidade de Gálatas. Também gostaria de perceber o que
os apóstolos judaicos estavam a transmitir, ou o que eles transmitiam como ensinamento ao povo de Gálatas, até ao ponto de até que o Paulo chegou a dizer que só existe um evangelho. A pergunta é parecida com a 8. A 8. Feita de formas diferentes, mas continua. Ok, certo. Pronto, e para fechar, eu gostaria de perceber como é que hoje a nossa fé, como é que atualmente poderemos conduzir, como é que nós poderemos limpar ou lavar a nossa fé para que esta mesma nos leve a uma liberdade em Cristo. Sim. Tendo Paulo defendido o único evangelho de Cristo, como é que podemos associar essa defesa de Paulo com essas intrigas que nós temos hoje em dia dos profetas? No passado, nós bem sabemos, a Bíblia diz tudo. Os profetas uniam-se e pregavam o evangelho de região em região. Quero associar essa questão ou esse pensamento com o evangelho de hoje em dia, em que tudo é fechado, não é aberto. Eu gostaria de saber qual é a opinião do professor Santos. Porque nós sabemos que os apóstolos antigamente iam de região em região para pregar o evangelho. E hoje em dia há uma diferença, o evangelho está mais aprisionado. Queridos irmãos, muito obrigado por estas questões profundas que são próprias deste tema, numa perspectiva dinâmica que foram aqui apresentadas, que vão certamente contribuir para expandirmos esta reflexão, que até esta parte foi mais voltada para a forma como o texto bíblico ou na escritura estavam a ser presentes. São, ao todo, 13 questões. Eu vou, de seguida, passar a respondê-las na mesma ordem pela qual elas foram transmitidas. A primeira é: será que o fato de ter havido um pacto entre as colunas de Paulo justifica haver muitas igrejas? O que acontece? O pacto que houve entre esses dois foi um reconhecimento mútuo de que ambos eram obreiros de Deus, de que ambos tinham duas missões. Uma que era pregar o evangelho aos gentis, por parte de Paulo, e outra que era pregar o evangelho para os judeus, da parte de Pedro. Foi quando em Antioquia houve este aperto de mão direita, que representou que entre eles deveria haver uma cooperação. A única observação que as colunas deram a Paulo era que este tivesse o cuidado ou zelasse pelos pobres. E isso sabemos que Paulo fez-lo com muita ferocidade, com muita dedicação, com muito zelo, nomeadamente quando ele depois defendia que ele não era um peso para a comunidade como os outros apóstolos que exigiam somas altas para poderem pregar o evangelho. Do contrário, ele não se fazendo peso durante o dia, ele dedicava-se ao seu ofício, que era de fazer tendas para poder ter o seu autossustento. E ele se dedicava a ir pregar o evangelho no templo em períodos ociosos, que fosse aos finais do dia e aos sábados. Então,
este acordo justifica haver muitas igrejas. Mas nós temos que olhar o que significa muitas igrejas. O próprio apóstolo Paulo diz-nos, na sua carta à comunidade de Coríntios, quando ele fala da diversidade dos dons, ele diz que existem vários dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem vários ministérios ou serviços, mas o Senhor é o mesmo. Voltando para aqui, o que estamos a querer dizer? Ainda que existam muitas igrejas, mas todas essas igrejas, pelo fato de servirem ao mesmo Senhor, elas todas formam aquilo que é o corpo de Cristo. Portanto, o corpo de Cristo vai ser o conjunto de vários membros que são pessoas que formam uma comunidade, mas também o corpo de Cristo vai ser o conjunto de várias igrejas ou de vários ministérios que também formam o corpo de Cristo. E o Cristo também na mesma vem como a cabeça dessa mesma igreja como o Senhor. Então, queremos com isso dizer que, havendo muitas igrejas, que é desejável, elas devem servir ao mesmo Senhor de forma a formar aquilo que nós chamamos da Igreja Universal. Ponto. Número 2. Os 2 filhos que Abraão teve, para onde foi o primeiro? Será que é justo um pai expulsar o próprio filho? É interessante notar que o primeiro filho que o Abraão teve com Agar por sugestão da própria Sara. E depois, o que aconteceu? Sucedeu que Agar, tendo tido filho, tendo gerado, ela era escrava de Sara. E ela depois, tendo dado o filho que Abraão tanto queria, mas não era o filho que Abraão esperava da promessa com Deus, porque aí Deus ainda não tinha feito a aliança com Abraão. Nessa altura que teve o filho com Agar. Deus ainda não tinha feito a promessa com Abraão. Deus ainda não tinha dito a Abraão que iria ter um filho da promessa. Então, o que acontece é que quando a Sara expulsou, porque quem expulsou a primeira vez foi a Sara que expulsou Agar. Quando expulsou Agar pelo caminho, um anjo do Senhor disse para ela voltar. E que voltasse lá e pedisse desculpas a Sara. E assim Agar fez. Voltou. E retornou, foi novamente acolhida e conviveu lá por mais um tempo. Mas sucede que as desavenças não desapareceram. Adquiriram novos formatos, novos contornos. Chegou uma altura em que até quando Sara já teve o filho da promessa, já foi a Sara que novamente, já movido por outros intentos, em que agora já não era pelo fato de simples ciúme, mas era pelo fato dela já ter finalmente dado a Abraão o filho que Abraão esperava, da promessa que ele esperava ter com a Sara. Então, naquela altura, foi o próprio Senhor que falou para Abraão: Abraão, organiza a Agar, que é para não haver uma guerra nesta casa. Organiza Agar, organiza o teu filho e despede-os, estenda a tua mão para que eles possam dar continuidade, porque eu vou abençoar, tanto quanto irei abençoar a Isaac, também irei abençoar a Ismael. Então, Ismael recebeu as mesmas bênçãos que Isaac também recebeu, com exceção da bênção que Isaac recebeu, que era da herança patriarcal. Quem foi o hereditário da herança patriarcal na linhagem de sucessão de Abraão foi Isaac. Mas, ainda assim, Ismael também recebeu bênção por parte de Abraão, provindas do próprio Deus. Isso é o que sabemos. E foi isso que aconteceu. Então, não se tratou de uma expulsão, por assim dizer. Foi por uma questão de convivência e de desentendimento e intriga que estavam a haver já entre as duas mulheres que haviam concebido e dado a ele filho. Então, ele teve essa instrução do Senhor em como é que poderia fazer com que se evitasse uma guerra ou males piores nesta convivência. Como é que Paulo repreendeu Pedro publicamente? As Escrituras revelam que
que a primeiro deve-se repreender em particular, depois diante de testemunhos. O que se tratou aqui neste caso é que, em primeiro lugar, é que temos que observar que houve testemunhas. Portanto, foi em público, mas presenciado por testemunhas, por um lado. Por outro lado, é que eles estavam a viver um problema específico, concreto. E era decorrente deste problema que Paulo estava a intervir. Qual era o problema que estava a existir? Era terem surgido outros apóstolos que estavam a apresentar um outro evangelho. Esse que era o problema que existia. E o próprio Pedro, que agiu dessa forma, ele também tinha recebido uma experiência direta do próprio Deus de que ele já não poderia considerar impuro o alimento que Deus tinha purificado. Mas esta revelação ainda não estava completa para Pedro. Ele teve que se encontrar com o centurião Cornélio, o qual também teve uma outra revelação, para que ele passasse a compreender o que aquilo significasse. Na verdade, quem foi o receptor da missão de pregar o evangelho aos gentios não foi Pedro, mas foi sim Paulo. Então, Paulo estava a defender o seu apostolado. Pedro conhecia uma parte da verdade, tinha tido também a revelação. Mas o que acontece é que o próprio Paulo não estava contra o Pedro, aquilo não se tratava de um problema pessoal deles. A preocupação de Paulo para com Pedro foi com a atitude de Pedro, que foi uma atitude que não foi consistente, porque antes de chegar aquelas pessoas, ele estava a se comportar de uma forma. Quando chegam as outras pessoas, ele se comporta de uma outra forma. Então foi por causa desta inconsistência no comportamento de Pedro, que até já tinha arrastado outros convertidos, que também já estavam a seguir o mesmo caminho, incluindo Barnabé, que era discípulo de Paulo. Então, Paulo, vendo isso, ele irou-se contra essa postura de Pedro, e ele repreendeu publicamente. E o interessante é que Pedro aceitou a repreensão e ficou tudo pacificado. Os apóstolos judaicos foram convertidos pelos homens pelo fato de Paulo vincar que foi convertido por Cristo. Esta é uma questão. Será que os apóstolos judaicos foram convertidos pelos homens pelo fato de Paulo defender que ele foi convertido por Cristo? O que ele quis dizer aqui é que ele, que foi convertido por Cristo, ele era servo de Cristo. Sendo ele servo de Cristo, ele estava tão somente para agradar os homens, porque não é para agradar a Deus, porque não é possível agradar a Deus e os homens em simultâneo. Então esse era o posicionamento dele. Os outros apóstolos, não que fossem convertidos pelos homens, mas eles estavam mais para agradar os homens, como? Através das obras da lei. Então a obra da lei é a conversão exterior, é para que ser aprovado pelos homens. Era isto que Paulo contrastou. Qual era a revelação que Paulo levara até Jerusalém? Ele levava precisamente a boa nova que ele, enquanto missão, que ele levava, de levar a boa nova para o conhecimento dos gentios. Esta era a revelação que ele levava. E foi neste encontro, nesta convivência que eles tiveram, em que depois houve uma concordância, houve um respeito mútuo, houve um reconhecimento de que a graça do Senhor também estava a operar em Paulo, tanto quanto estava a operar nas pedras, nas colunas, que era Pedro, Cefas, que é o Pedro, mais João e Tiago. Então, dessas duas partes houve um consentimento, houve uma aprovação, houve uma cooperação de que a mesma graça que estava a operar num também estava a operar no outro. Então, foi esta revelação que Paulo levou para o conhecimento das colunas em Jerusalém. Mas por que só levou neste momento? É preciso perceber que houve um percurso. Porque ele primeiro foi convertido por Cristo, e após ele ter sido convertido por Cristo,
ele não procurou nenhum homem para ter a aprovação desse homem. Tampouco foi a Jerusalém para se apresentar aos apóstolos mais antigos. Ele logo teve a certeza, a confiança, a convicção daquilo que era a missão que lhe tinha sido atribuída. É por isso que ele, logo de seguida, após ele ter sido convertido, ele começou as suas campanhas de evangelização, as suas missões, indo fundar outras igrejas em outras comunidades. Só depois de 3 anos disso é que ele a primeira vez foi apresentar-se para os apóstolos mais antigos em Jerusalém. Presume-se que nessa altura ele ia mais saber algumas informações sobre Cristo através destes que tinham sido discípulos de Cristo. A primeira vez que ele subiu para Jerusalém. Mas depois disso, ele voltou e continuou com as suas missões. O que ele estava a fazer? Ele estava a colher frutos. Ele estava a passar não só por experiências pessoais, mas também estava já a praticar o seu apostolado, que consistia em quê? A convicção de que recebeu uma missão. A defesa do evangelho de uma forma ortodoxa. A aceitação de experiências pessoais na sua própria vida. E fazer da sua própria vida um campo, um terreno de aperfeiçoamento desse mesmo evangelho. Então, ele estava a passar por essas todas as experiências, estava a fazer frutos. Então, teve que passar 14 anos em que ele colheu essas experiências, para que ele voltasse novamente a Jerusalém para ir apresentar esta revelação. Qual deveria ser a postura de Pedro diante dos mensageiros? Deveria ser tão somente uma consistência entre o quê? Entre o seu conhecimento ou o seu falar e as suas atitudes ou o seu agir. Essa é que deveria ser a postura de Pedro. Para quê? Para não confundir as pessoas. Porque a própria palavra diz que nós temos que ter o cuidado para não prejudicar os mais fracos na fé. Porque se tu já conheces a verdade e ainda que te desvies, mas movido por um espírito, e já conheces a verdade e a revelação, tens de ter um cuidado na tua conduta e na tua postura, principalmente quando estás no meio de pessoas que são mais fracas na fé. Para quê? Para não prejudicar essas mesmas pessoas. Qual é a relação entre os apóstolos judaicos e os superapóstolos? Tratam-se dos mesmos. Quando Paulo se referiu a superapóstolos, foi na segunda epístola aos Coríntios, ele referia-se àqueles que defendiam serem os apóstolos autênticos ou os apóstolos verdadeiros. Ele usou essa expressão superapóstolo. Agora estamos a falar dos apóstolos judaicos. Quem são esses? São também estes naturais de Israel, judeus, mas que eram apegados à lei mosaica. Estes são o que ele referiu desta forma quando eles se dirigiram à comunidade de Gálatas, mas são os mesmos grupos. 2 tratamentos diferenciados, 2 contextos diferentes, mas é o mesmo grupo de apóstolos. O mesmo grupo, isto é a mesma linhagem, a mesma casta, a mesma natureza. De seguida, questão número 8. Por que os apóstolos judaicos opunham-se a Paulo? Porque os apóstolos judaicos defendiam, vocês tinham por um lado a postura do Tiago. Tiago era irmão de Cristo. O Tiago, ele não era extremista como os outros judeus. Por um lado, o Tiago olhava mais para a questão da pureza, ou da purificação. Os outros iam muito mais além, para além disso, exigiam inclusive a circuncisão. Portanto, eles defendiam a lei mosaica no extremo, nomeadamente circuncisão e a purificação dos alimentos. Então, este é que era a diferença. Por que os apóstolos judaicos opunham-se a Paulo? Sim, eles opunham-se a Paulo porque eles defendiam que, ainda que os gentios fossem dignos de salvação pela graça do Senhor, eles também deveriam observar ou respeitar a lei, isto é, os ritos da circuncisão, a observância das regras de purificação dos alimentos. O que é que os apóstolos judaicos transmitem? Pergunta número 9. Como é que o apóstolo Paulo defendia a liberdade em Cristo à comunidade de Gálatas?
ele defendia a liberdade em Cristo à comunidade de Gálatas, falando dele próprio, porque ele começou primeiro a falar dele próprio. Ele dizia que ele, Paulo, antes, ele perseguia judeus por causa da lei, ele defendia a lei. Mas depois ele próprio foi convertido por Cristo, ele passou por uma experiência dramática de conversão, que até inclusive ele depois ficou prejudicado no próprio corpo. Ele foi assolado por uma enfermidade. Então, ele sugeria que uma vez ele ter rejeitado, ter sido convertido, então ele já tinha morrido para a carne. E como tal, ele havia nascido em espírito. Tendo nascido em espírito por inerência desta mesma conversão, ele passaria então a viver para o Senhor, logo isento da lei ou refém do pecado. Depois ele também naturalmente deu outros exemplos, referindo-se às outras pessoas, à comunidade, comparando os judeus com os gentios, por aí em diante. Ele usou vários exemplos, mas interessa salientar que o primeiro exemplo que ele referiu foi dele próprio. O que os apóstolos judaicos transmitiam à comunidade de Gálatas? É um pouco repetição da questão 8, porque eles transmitiam a questão, a defesa e a inerência de, não obstante os Gálatas, que eram gentios, terem sido convertidos. Eles admitiam que eles poderiam sim ser convertidos, que eles também tornavam-se herdeiros da graça, isto é, da salvação. Mas eles diziam que isto tornava-se completo, não bastava só a graça. Também era necessário que eles andassem, a sua fé fosse movida em ordem à lei mosaica. Eles diziam que a lei mosaica levava ao aperfeiçoamento, na opinião deles. Como é que hoje a nossa fé é pautada para mantermos a nossa liberdade em Cristo? A nossa fé hoje, ela é pautada por inerência da nossa própria fé. E aqui vou trazer dois ícones, dois momentos, dois elementos extremamente importantes que fazem parte desta reflexão de Paulo. O primeiro é Abraão. Abraão é considerado o pai da fé. Então, Abraão, pelo fato de ter sido considerado o pai da fé, ao ele ter obedecido cegamente ao Senhor, movidos tão somente pela fé, quando obedeceu ao chamado do Senhor, dizendo que ele deixasse tudo, sua casa, parentela, bens, tudo, e fosse para uma nova terra que o Senhor iria lhe mostrar, ele ficou eternizado como o pai da fé. Mas esta promessa que Deus fez com Abraão foi antes de haver o surgimento da lei, porque a lei surgiu 430 anos depois da promessa que Deus fez com Abraão. Então, esta promessa que Deus fez com Abraão, que disse, vou abençoar a tua e a tua descendência, ficou plenamente cumprida com Cristo. Cristo é que foi esta descendência de Abraão, que foi muito aguardada. Por isso Cristo também é designado filho de Abraão. Então, de acordo com um dos teólogos, se não me engano, João. Por outro lado, vou trazer outro elemento extremamente importante naquilo que é o testemunho da nossa fé nos dias de hoje, que é o próprio Cristo. O Cristo é designado como o autor e o consumador da nossa fé. Então, esses são os elementos que hoje, e se Ele é o autor e o consumador da nossa fé, então o próprio Cristo é o Senhor. O próprio Cristo é o Messias, é o Salvador. E a nossa fé é tão somente ratificada ou confirmada quando ela está voltada para Cristo, que foi quem veio aperfeiçoar esta aliança que Deus fez com Abraão. Então, esses são os desígnios, isto é, a cristocentridade hoje, porque a promessa que Deus fez com Abraão apontava para Cristo. Então, a cristocentridade é que é a nossa orientação, é que é o sustento e o garante da nossa fé hoje. Sendo Paulo definido que só existe um único evangelho, como podemos assumir essa defesa de Paulo com os desentendimentos que há entre os profetas ou os apóstolos? Nós dizíamos que o Evangelho é o que é boa nova. A boa nova o que é? Revela Cristo. Cristo enquanto o objeto, que é aquilo que nós chamamos de cristocentridade. Então, Cristo é o único Senhor. Nós falamos um pouco disso também numa das questões mais adiante, quando falávamos que o apóstolo Paulo, na carta que ele escreveu para a comunidade de Coríntios, quando ele falava de há vários dons, mas todas elas são operadas pelo mesmo Espírito. Há vários serviços, ou igrejas, ou missões, mas todas elas servem a um único Senhor. Então, é nesta verdade que nós podemos encarar
e interpretar as diferenças que há. Então, queremos com isso dizer que essas diferenças, desentendimentos que existem, há de ser por causa dos objetos que eles perseguem. Se não for o mesmo objeto, naturalmente que não vão estar a falar do mesmo evangelho. Vão falar de dois evangelhos, mas nós sabemos que o evangelho há só um e único, que é quem? Cristo. Porque Cristo é que é o evangelho. Não existe um outro evangelho a não ser Cristo. Então, se nós adotarmos a cristocentridade, então aí estaremos a falar do mesmo evangelho. E aí já não há de haver desentendimentos, intrigas, brigas, porque esses desentendimentos, intrigas, brigas, resultam pelo fato de ter se distorcido a orientação ao objeto do evangelho para um outro que não seja Cristo. Nomeadamente a questão de querer agradar os homens, a questão de querer ter sucesso, querer ter fama, querer ter protagonismo. Então isso é que distorce as igrejas da verdade, deste caminho que conduz à unicidade ou à igreja universal. A 13ª e última questão é: no passado os apóstolos uniam-se e pregavam o evangelho de região para região. E agora parecemos atuando de uma forma mais fechada. Por quê? É por falta desta união. Lembro mais uma vez as palavras do apóstolo Paulo, quando ele se referia à questão da diversidade de dons, diversidade de missões. Ele dizia que tem que haver união na diversidade. Isto é, a diversidade não pode ser uma causa de desordem, ou de desentendimento, ou de divisão. Por que isto é causa de desordem, desentendimento e divisão? É quando esta diversidade não encontra uma união. Porque onde há uma diversidade, sem união, então isso leva a caos. Resulta em caos, problemas, desentendimentos, brigas. Mas quando há uma união voltada para uma diversidade, então aqui não há o risco de haver o que é uniformismo. Porque o que não se quer é uniformismo. O que é uniformismo? É haver semelhança entre pessoas, pois não existem duas pessoas iguais, não existem duas igrejas iguais, não existem dois dons iguais, ou a forma como os dons, ainda que sejam dois dons iguais ou semelhantes, eles operam de formas diferentes em duas pessoas diferentes ou em duas igrejas. Então o que se pretende é a união na diversidade. Quando houver essa união na diversidade, que é porque no passado eles havia essa união e pregavam o mesmo evangelho e agora está mais fechado, é porque vê-se a diferença ou a diversidade como motivo de caos. Não há tolerância, não há irmandade, não há aqueles princípios da fundação da primeira igreja, que é quando tudo está voltado para o amor. E o amor é o princípio único e fim do evangelho, que é anunciar a Cristo. E como Cristo é o amor, pois esse mesmo Cristo veio para reformar a antiga aliança. A antiga aliança era na base da circuncisão e da lei. Então Cristo, quando veio, ele veio reformar os pilares da salvação e veio também reformar a lei, a antiga lei, introduzindo novos pilares para a salvação, que são a fé e o batismo, e introduzindo uma nova lei, uma que veio reformar 10 leis. Então essa lei que Deus trouxe, que se chama o novo mandamento, é o amor. E esse amor é o próprio Cristo, porque esse amor foi revelado por Deus, como quando enviou Cristo. Então esse foi o sinal de amor que Deus enviou para nós por intermédio de Cristo. Então Cristo, que é a revelação desse amor, é o centro do evangelho. Então quando há esse amor, há este evangelho, há esta união, então não há de haver esta competição, por assim dizer, que resulta nesta desunião. Estas lições encontram disponíveis nas nossas plataformas Facebook, Antônio Sende _baixo oficial, nosso canal YouTube, Antônio Sende _LDA e no nosso aplicativo Eloapp. Um abraço, luz, até breve.